Meus caros, se vocês pensavam que o Lord Demônio Dino foi parar em Tempest porque foi expulso de onde ele estava morando, eu preciso te falar. Por detrás existe um grande motivo. Fala pessoal, eu sou Josênio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde a conferência em que Rimuru foi formalmente reconhecido como um Lord Demônio, Dino, o governante adormecido, parece ser menos destacado e completamente um inútil. Eu tenho que falar para você. Não se deixe enganar pela aparência demonstrada. Existe algo estranho acontecendo em Tempest. Depois de enfrentar grandes ameaças, reunir aliados poderosos e até ser reconhecido como um verdadeiro Lord Demônio, Rimuru finalmente começa a entrar em uma nova fase do seu reinado. Mas uma decisão chama bastante atenção. Dino decide viver em Tempest. Mas por quê? Será que Dino realmente escolheu o lado do Rimuru? Ou existe algo escondido por detrás dessa decisão? E enquanto Tempest cresce cada vez mais, existe outro detalhe importante. Porque Guy Crimson, o Lord Demônio considerado uma das maiores forças do mundo, ainda não confia completamente em Rimuru? Será apenas cautela? Ou Guy percebeu algo que outros ainda não entenderam? Bom, tudo começa desde o momento em que Dino entrega uma carta do Guy para o Rimuru, para que ele fique responsável de cuidar dele. Dada a circunstância, Rimuru é obrigado a aceitar sem nenhuma objeção. E assim, Dino fica mais perto de Rimuru para observá-lo, com um único objetivo: informar o Guy. Em pouco tempo ele presenciou a volta do espírito superior Ifrit e a sua evolução como Senhor das Chamas Carius, a chegada das três primordiais ao plano físico e as suas evoluções e um grande aumento de poder absurdo. Só este curto período de tempo que ele presenciou, Dino entendeu. O pior é quando Guy descobre que Rimuru não só tem o Diablo, mas as outras primordiais como seus subordinados. Depois de enfrentar grandes ameaças, reunir aliados poderosos e até ser reconhecido como um verdadeiro Lord Demônio, Rimuru finalmente começa a entrar em uma nova fase do seu reinado. Mas Dino, um dos Lord Demônios mais antigos e poderosos, decide viver em Tempest. Mas por quê? Será que Dino realmente escolheu o lado de Rimuru? Rimuru Tempest conseguiu algo que poucos imaginavam. Um monstro que começou como uma simples criatura em uma caverna conseguiu construir uma nação e se tornou um dos seres mais influentes do mundo. Mas justamente por causa desse crescimento, Rimuru também começou a chamar a atenção dos seres mais antigos. E entre eles está Dino. Não é apenas um personagem poderoso, alguém que conhece o verdadeiro equilíbrio de poder desse mundo. Então a pergunta é: por que alguém como Dino abandonaria sua posição e escolheria viver em Tempest? É simples. A primeira coisa que precisamos entender sobre Dino é a sua personalidade. Diferente de outros Lord Demônios, Dino sempre demonstrou uma atitude mais relaxada. Ele não procura constantemente dominar territórios, aumentar sua influência ou provar sua força. Na verdade, uma das características mais marcantes dele é a preguiça. Dino muitas vezes parece alguém que prefere evitar problemas e viver tranquilamente. E a Tempest representa exatamente isso. A nação de Rimuru é diferente dos outros países. Ela não funciona baseada apenas em medo ou submissão. Tempest foi construída através de alianças entre diferentes raças. Monstros, humanos e outras criaturas conseguem coexistir em um mesmo lugar. Para alguém como Dino, que passou milhares de anos observando conflitos entre seres poderosos, Tempest pode parecer algo completamente diferente. Um lugar onde ele não segue antigas regras do Lord Demônios. Um lugar onde ele pode simplesmente existir sem estar constantemente envolvido em disputa. Mas existe outro ponto. Dino também percebe que Rimuru é uma existência fora do comum. Ele não vê Rimuru apenas como um novo Lord Demônio.
ele vê alguém que está mudando a estrutura desse mundo. E estar próximo de Rimuru pode ser uma maneira de acompanhar essa mudança de perto. Outra pergunta que fica é que Dino é realmente um aliado de Rimuru, mas isso levanta uma questão. Dino está em Tempest apenas porque gosta do lugar? Ou existe algo interessante escondido? A resposta pode estar no próprio comportamento dele. Dino nunca foi alguém fácil de compreender. Mesmo quando parece desinteressado, ele possui uma grande quantidade de conhecimento. Ele conhece a história dos Lord Demon, conhece a força de seres antigos. E entender que Rimuru está se tornando uma peça extremamente importante no futuro desse mundo. Então, mesmo que Dino não tenha uma intenção maligna, é possível que ele também esteja observando Rimuru. Afinal, quando alguém com milhares de anos de existência decide ficar perto de uma nova potência, dificilmente é apenas uma coincidência. Agora chegamos ao ponto mais importante. Guy Crimson, o primeiro Lord Demônio. Uma das criaturas mais antigas e poderosas, Guy já viu muitos seres surgindo e desaparecerem ao longo da história. Então, quando ele olha para o Rimuru, não vê apenas um aliado, ele vê uma variável desconhecida. O problema para o Guy não é necessariamente que Rimuru seja fraco, pelo contrário, o crescimento de Rimuru já é justamente o motivo da sua preocupação. Em pouco tempo, Rimuru conseguiu feitos que muitos seres levariam séculos para alcançar. Ele derrotou inimigos extremamente poderosos, criou uma nação influente, recebeu o título de Lord Demônio e ainda conseguiu reunir ao seu redor seres que normalmente nunca seguiriam alguém. Para o Guy, isso é algo que merece atenção, porque poder não é o único fator importante. A questão é, quais são os objetivos reais de Rimuru? Existe uma possibilidade interessante. O Guy talvez não esteja preocupado apenas com o poder de Rimuru. Ele pode estar analisando o impacto que Rimuru terá no futuro, porque Rimuru não consegue a lógica tradicional dos seres poderosos. Normalmente, um Lord Demônio conquista através de medo, destruição ou domínio, mas Rimuru faz o contrário. Ele cria aliados, ele transforma inimigos em companheiros. Ele muda a forma como diferentes raças enxergam umas às outras. E isso pode ser ainda mais perigoso, porque uma pessoa capaz de unir diferentes povos pode alterar completamente o equilíbrio mundial. Para o Guy entender isso, ele sabe que uma força militar pode ser enfrentada, mas uma ideia capaz de mudar o mundo é algo muito mais difícil de controlar. E será que Rimuru percebe essa desconfiança? Sim, apesar de ser muitas vezes descontraído, Rimuru é extremamente observador. Ele entende que os Lord Demônio não são pessoas comuns. Cada um possui sua própria história, seus próprios interesses e a sua própria maneira de enxergar o mundo. Rimuru sabe que o Guy não é alguém que simplesmente aceita novos poderes sem questionar. Por isso, ele mantém sua certa cautela. Ele não trata Guy como um inimigo, mas também não age como se fossem amigos íntimos. Existe respeito entre os dois, mas também existe uma barreira. E essa barreira existe porque ambos sabem que estão diante de alguém capaz de mudar o futuro. No fim, o Rimuru deixou de ser apenas um monstro que queria viver em paz. Ele se tornou uma existência que até os seres mais antigos precisam observá-lo. Dino quer estar perto dessa nova era. Guy quer entender até onde essa nova era pode chegar. E talvez a maior pergunta não seja se o Rimuru pode alcançar o nível dos antigos Lord Demônios, mas sim quando até os seres mais poderosos começam a prestar atenção nele. Será que Rimuru ainda está construindo apenas uma nação? Ou está sem perceber, criando algo que vai mudar completamente o mundo? E por fim, muito obrigado por ter assistido aqui e eu espero por vocês no próximo vídeo.